Uma das perguntas que vocês mais me fazem é: Bruno, quais indicadores que você usa para analisar uma ação? E hoje eu separei 3 dos melhores indicadores que eu considero na hora de analisar uma empresa, então simbora começar. Mas primeiro a gente precisa deixar claro que os indicadores fundamentalistas, eles são sim parte importante da análise, mas eles não são tudo, muito longe disso. Eles são apenas alguns números, algumas relações numéricas dentro das empresas que vão dar indícios de algumas coisas ou que a gente pode usar para comparar empresas semelhantes. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E sem enrolação, o primeiro indicador que eu tenho mais utilizado é o dívida líquida sobre EBIT. Bem, obviamente esse indicador é calculado dividindo a dívida líquida de uma empresa pelo seu EBIT, pelo seu lucro operacional. E como o próprio nome já diz, o lucro operacional é todo o dinheiro que sobra para a empresa depois dela ter custeado toda a sua operação. Então, ali os custos na produção de produtos, investimentos em marketing, o custo com pessoal, tudo mais, isso é a operação da empresa. Mas o EBIT ele não considera, por exemplo, ganhos e gastos financeiros como juros, não considera ganhos e gastos não recorrentes e assim em diante, e nem os impostos também. E a dívida líquida de uma empresa nada mais é do que a dívida bruta que ela tem menos o caixa que a empresa tem hoje em dia, e aí a gente descobre quanto a empresa realmente deve, já descontando o dinheiro que ela tem disponível hoje. Então, se a gente calcula dívida líquida sobre EBIT, a gente vai dividir esse valor da dívida líquida pelo valor do EBIT da empresa, o EBIT anual, e aí a gente descobre quantos anos a empresa demoraria para pagar essa sua dívida, considerando o EBIT que ela teve nos últimos 12 meses. E eu acho que é um indicador muito interessante, muito bacana, para a gente entender como é que está o endividamento de uma empresa, como é que está a dívida de uma empresa realmente, porque a gente vai estar comparando a dívida da empresa com a capacidade que essa empresa tem de gerar dinheiro, de gerar lucro com as suas operações, e também é um indicador muito legal para a gente comparar empresas semelhantes e entender qual delas está realmente mais endividada. Até porque não adianta nada a gente querer comparar a dívida de duas empresas que são de tamanhos muito diferentes, porque naturalmente a empresa que é maior vai sim ter uma dívida maior, mas com dívida líquida sobre EBIT a gente já tem uma noção melhor. E lembrando que a gente usa o EBIT, o lucro operacional, e não o lucro líquido para calcular esse indicador, porque é justamente o EBIT que vai ser utilizado pela empresa para pagar as dívidas e os juros sobre as dívidas e tudo mais. O lucro líquido, o lucro final da empresa, ele já desconta essa grana que a empresa usa para pagar as dívidas. E partindo para o segundo indicador, eu queria te implorar para você deixar o seu like aí embaixo desse vídeo. Claro, se você está curtindo esse conteúdo, isso, deixar o seu like para você é de graça, mas para mim me ajuda muito e me mostra que você está curtindo esse tipo de vídeo. Então se você está curtindo, não esquece de deixar o seu like aí. E se você já é inscrito no canal, porque eu tenho certeza que você já é só você clicar no sininho também para você receber as notificações. Relaxa, 2 vídeos por semana aqui não vai te machucar e eu tenho certeza que vai te agregar muito conteúdo. Então, simbora agora para o segundo indicador. Bom, o segundo indicador que eu quero passar para vocês é a margem EBIT. A margem EBIT, agora que a gente já sabe como que funciona o lucro operacional, como que funciona o EBIT, ela é muito simples. É basicamente a divisão do EBIT da empresa, do lucro operacional da empresa, pela receita dela. E assim a gente descobre quantos por cento da receita, quantos por cento do total de dinheiro que a empresa ganhou se torna lucro operacional depois de passar por toda a operação da empresa. E esse é um indicador muito importante e especialmente interessante na hora que a gente quer comparar empresas que são semelhantes, que realizam atividades semelhantes, que estão no mesmo setor, mas que estão em momentos de maturidades diferentes. Isso porque a margem líquida, que é a margem que o pessoal usa mais ali na análise e comparação de empresas, ela é calculada dividindo o lucro líquido pela receita da empresa, para a gente descobrir quantos por cento da receita da empresa se tornou lucro líquido no final. O problema é que o lucro líquido ele inclui quanto a empresa pagou de juros, ganhos e gastos financeiros, ganhos não recorrentes, esse tipo de coisa. Já o EBIT, ele é literalmente a operação da empresa, o que a empresa fez, o que a empresa realmente faz. Então inclui ali, como eu disse para você já mais cedo, né? Investimento em pessoal, em marketing, os gastos com matéria-prima, os empregados das fábricas, os custos de fábrica, tudo aquilo que a empresa realmente faz, vende, entrega para o cliente e traz receita de verdade para a empresa. Afinal, querendo ou não, o pagamento de juros, os impostos, como a empresa lida com as suas dívidas, apesar de serem fatores importantes, não estão diretamente ligados com as atividades chaves da empresa, com a operação da empresa, com aquilo que realmente faz os clientes quererem pagar
pelos serviços e produtos fornecidos pelaquela empresa. Por causa disso, tem muita gente que prefere uma empresa que tem uma margem EBIT alta e uma margem líquida mais baixa do que uma empresa que tem uma margem líquida maior, mas uma margem EBIT um pouco menor. Porque uma margem EBIT mais alta quer dizer que a empresa tem uma eficiência maior na sua operação, que é aquilo que realmente agrega valor para o cliente. Se ela tem uma margem líquida pequena e uma margem EBIT maior, quer dizer que às vezes ela está pagando muitos juros, ou então ela está com algum problema fiscal e tudo mais, e isso pode ser corrigido. Já quando uma empresa tem uma operação que não é muito eficiente, aí você pode ter algum problema que realmente afete essa empresa no longo prazo, já que se a operação, que é aquilo que realmente traz dinheiro para a empresa, não está muito bacana, aí você precisa estudar para talvez dar uma alterada em alguma coisa e ver se a empresa tem planos de mudanças para o futuro. Por fim, outro indicador que eu gosto de utilizar é o ROIC. O ROIC, não o ROI, beleza? Eu também gosto do ROI, mas eu quero falar do ROIC aqui para vocês. Bom, o ROI a maioria de vocês já conhece, que é o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido, que é calculado dividindo o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido que essa empresa tem. O ROI, que apesar dele ser bem semelhante ao ROI, ele tem algumas diferenças que fazem dele especial, mas ele também é um indicador utilizado para saber o quanto a empresa está conseguindo rentabilizar o seu patrimônio. Bom, a diferença é que no ROI a gente divide o lucro líquido pelo patrimônio líquido, e no ROIC a gente vai dividir o NOPAT ou NOPAT pelo capital investido. O NOPAT é basicamente o lucro operacional depois dos impostos. Então você pega o lucro operacional e adiciona os impostos que a empresa vai pagar, e o capital investido é basicamente a soma do patrimônio líquido da empresa com as dívidas, com o capital de terceiros que essa empresa tem. E com o ROIC a gente consegue entender a rentabilidade que a empresa está conseguindo ter em cima de todo o seu patrimônio. Então a gente consegue entender não só o quão bem ela está usando o patrimônio líquido, que é basicamente a parcela dos sócios ali no patrimônio da empresa, mas a gente entende também o quão bem a empresa está usando as suas dívidas na sua operação. E uma das maiores vantagens desse indicador é que a gente consegue comparar empresas semelhantes, mas que têm uma estrutura de capital diferente. Sabe por quê? Bom, a gente muitas vezes vai querer comparar empresas que são do mesmo setor, que fazem basicamente a mesma coisa, mas uma empresa tem uma dívida muito maior do que a outra. Como que a gente faz? Bom, teoricamente, uma empresa que tem muito mais dívida, uma empresa que tem mais dívidas, ela deveria ter resultados melhores, porque se ela tem mais dinheiro para investir, ela deveria sim ter um resultado maior do que a empresa que tem poucas dívidas. Mas se a gente coloca a dívida na conta, ou seja, a gente usa o ROIC e adiciona a dívida ali no nosso denominador, a gente vai entender o quão bem essa empresa está usando a sua dívida. Porque às vezes uma empresa que tem uma dívida muito alta, vamos supor, uma empresa que tem uma dívida que é o dobro de uma outra empresa do mesmo setor, e ela gera um resultado que é 10% maior. Olhando assim olhando à primeira vista, né, você pode pensar, pô, essa empresa tem um resultado 10% maior, mas aí você vai olhar, essa empresa tem uma dívida 2, 3 vezes maior do que a outra empresa, e aí você pensa, putz, apesar de estar contando com muito capital, porque ela tem muitas dívidas, essa empresa não está conseguindo rentabilizar tão bem, já que mesmo com tanta dívida, ela ainda não consegue ter um resultado tão superior a essa empresa que tem uma dívida menor. E o ROIC é justamente o indicador que vai mostrar isso pra gente. Ele vai mostrar em porcentagem, né? O ROIC é calculado em porcentagem, quantos por cento do capital investido da empresa que está sendo traduzido em forma de NOPAT, beleza? Lembrando, NOPAT é o lucro operacional depois dos impostos. E para você que está aqui até o final desse vídeo, é o seguinte, tanto o ROIC quanto dívida líquida EBIT, eles envolvem muito a dívida da empresa. E aí, cara, a dívida da empresa, apesar de a gente trabalhar com os números cheios, é muito importante você entender várias características sobre a dívida da empresa. E eu falei mais dessas características no vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre o setor elétrico, tá? Então, você entender as dívidas de uma empresa é um dos principais fatores para você entender o risco que essa empresa tem de falir, né, de não dar certo, ou a capacidade que essa empresa pode ter de crescer e muito mais do que os seus concorrentes, beleza? Então, ó, assiste lá esse vídeo que tá fenomenal. Então é isso, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí pra mim, #indicadores fundamentalistas. Eu quero muito saber se você chegou até o final desse vídeo, um vídeo que foi bem mais dinâmico, e se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. Tamo junto, até o próximo vídeo, tô voltando com a frequência no canal. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, tá aí na descrição. E é isso aí, um abraço, falou!